Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre comunicação e cidadania. Nossos convidados participaram da 10ª Conferência Brasileira e 5ª Sul-Americana de Mídia Cidadã. No programa de hoje nós conversamos com a integrante da Rede Brasileira de Mídia Cidadã, Ariane Pereira. Ariane, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada, Maíra. Professora, a senhora faz parte da Rede Brasileira de Mídia Cidadã. Eu gostaria que primeiro você explicasse qual é a atuação dessa rede aqui em nosso país para fomentar esse debate. As discussões em mídia e cidadania, elas tiveram início num grupo bastante pequeno, fechado, na Cátedra Unesco-Mesp de Comunicação para a Cidadania. E aí o professor Marques, ele tinha como intuito levar essas discussões para fora da cátedra, fazer circular as discussões que fica também. Lá na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Exatamente. Fazer circular pelo país e envolver mais gente nessas discussões, mais pesquisadores, estudantes, pessoas da sociedade em geral, membros de ONGs. E aí, a partir dessa ideia dele, o evento começou a circular. O primeiro feito fora da cátedra foi em 2008 pela Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, e em 2009 a gente levou para a Unicentro, que é a universidade onde eu atuo, e lá também, por influência do professor Marques, que é o grande mentor do Mídia Cidadã como evento e também da rede, começou-se a pensar na formação de uma rede brasileira de mídia cidadã. Então, naquele momento, eu e outros professores de todo o Brasil e jornalistas interessados na temática de modo geral, a gente começou a dar os primeiros passos para a formação da Rede Brasileira de Mídia Cidadã, que foi efetivada no ano de 2010. E desde lá, então, a rede tem trabalhado em parceria com a cátedra, no sentido de tornar o evento Mídia Cidadã mais conhecido, mais forte. Foi a partir da rede também que o evento se internacionalizou. Começou-se a discutir a questão da promoção da cidadania pelos meios de comunicação, não só no Brasil, mas também na América Latina, já que fazemos parte de uma mesma realidade. Então, essa internacionalização se deu via rede, e a rede também tem esse intuito de formar redes efetivamente de pesquisa, de discussão no assunto comunicação e cidadania. E é nisso que se tem trabalhado. E tem aumentado, Ariane, a adesão de pesquisadores, de membros da sociedade civil nesse debate? A rede e o Mídia Cidadã, sobretudo, o evento, ele não foi pensado para ser um grande evento, mobilizar muitas pessoas, mas sim mobilizar pessoas efetivamente que tenham interesse pelo tema e que queiram trabalhar na construção dessa mídia mais voltada para o cidadão e, sobretudo, para a promoção da cidadania. Então, a gente tem uma média de trabalhos muito semelhantes a todos os anos, né? Tanto nos grupos de trabalho, quanto na Feira de Mídia Cidadã, quanto na mostra de vídeos, porque a feira e a mostra, elas vêm também nesse mesmo processo de democratização, digamos assim, do Mídia Cidadã, que é quando ele sai da cátedra e vai para os outros lugares. E então, essa quantidade de trabalhos, de pessoas envolvidas, ela se mantém a mesma a cada evento. O que a gente percebe efetivamente é que em cada evento a gente tem pessoas diferentes trabalhando, participando e apresentando o que tem feito, porque com essa característica volante do evento, em cada região que a gente está, a gente consegue trazer pesquisadores daquela região, pessoas que atuam na mídia daquela região, interessados no tema, as ONGs daquele local onde está sendo realizado. E as discussões, então, ali elas acabam alavancando algumas coisas e mesmo dando muitas ideias. Quando a gente participa da feira ou das mesas de discussão ou dos grupos de trabalho, a gente consegue ver o que outras pessoas estão pesquisando e produzindo, e com isso novas iniciativas são tomadas, né? E, sobretudo, o evento ele permite que a gente perceba também que, embora essa mídia cidadã pareça muito utópica e difícil de ser conquistada, já que a gente tem a visão sempre dos grandes meios, na verdade, se a gente for começar a pensar, a gente tem muitas ações nesse sentido, da promoção da cidadania a partir dos meios de comunicação. Vou dar um exemplo prático. Eu sou professora da disciplina de projetos experimentais em jornalismo na faculdade onde eu trabalho. Os alunos do 4º ano produzem produtos antes de se formar, produtos pensados, né, em alguma teoria, embasados.
E para a minha fala, durante o Mídia Cidadã desse ano, eu falei assim, eu vou ver como... Quero falar sobre formação, porque a mídia cidadã está nos pequenos meios, mas também pode estar nos grandes, e a gente está na universidade formando jornalistas. Profissionais que atuarão em qualquer um desses meios. Exatamente. Então, é na formação que a gente precisa trabalhar isso. E eu fiz um levantamento de quantos projetos experimentais foram feitos de 99 até 2014, de 2009, perdão, até 2014, e vi que de 54 trabalhos, 29 são efetivamente voltados para o mercado, mas 25, que é um número bastante alto, é quase metade de todos os projetos experimentais, eles têm uma pegada na cidadania. São projetos em educomunicação, produção de objetos educativos, documentários com temáticas ligadas a essas pessoas que estão à margem, como por exemplo quilombolas, pessoas que estão na periferia, que não têm acesso muitas vezes à rede de água e esgoto. Guarapuava, que é a cidade onde eu moro, a gente tem moradores ainda no século XXI que não têm acesso à água encanada, muito menos saneamento básico e rede de energia elétrica. Então, são essas pessoas que são o foco desses trabalhos, né? Essa preocupação que vem dentro da universidade, que extrapola esses muros, que aí é o fundamental de pensar nesse aspecto formativo. Exatamente. Se a gente está na faculdade pensando numa produção mais voltada para essas pessoas que estão à margem da produção da informação, que a gente tem que pensar que hoje a gente não está de um lado só, nós não somos apenas mais receptores, precisamos estar numa gangorra, num momento produzindo e em outro recebendo. Então, quando os alunos percebem isso, que a gente, né, os futuros profissionais, a gente pode priorizar e privilegiar toda efetivamente a sociedade e a comunidade na produção dessa informação, eles vão levar, mesmo que de maneira singela, para o mercado quando eles saírem da universidade. A gente não muda uma realidade de uma hora para outra, né? É com uma escavaçãozinha, com uma colherzinha de café que a gente promove as mudanças. E quando uma pessoa vai para a redação com essa mentalidade, com certeza ela vai promover discussões nas reuniões de pauta, no fechamento da matéria, na edição. E com isso a gente vai aos poucos promovendo essa transformação. É um trabalho multiplicador, então, Ariane, da rede. Exatamente. A mídia cidadã é essa, né? O trabalho em conjunto. A gente precisa entender que a sociedade só funciona se a gente estiver envolvido numa cadeia, como se a gente tivesse efetivamente uma corrente e cada um de nós fôssemos os elos dessa corrente. Para a corrente funcionar, os elos precisam estar interligados. Então, é isso que a gente quer, promover essa ligação entre esses elos para que essa corrente transformadora de uma mídia que seja voltada para todos os cidadãos brasileiros seja promovida. Nesses 5 anos que a rede já está em atuação, a partir dos exemplos que você apontou desses alunos que trabalham junto contigo lá na Unicentro, você acredita que a gente consegue e vai conseguir essa transformação, e você já tem visto isso em outros trabalhos, em outras universidades também? Eu acredito nisso, né? Afinal de contas, eu estou na rede, eu participo Foi presidente da rede? Do Mídia Cidadã, sim. Eu acho que é possível, a gente precisa sonhar, né? O comunicador, ele precisa ser um sonhador, ser um utópico, né? Lá na década de 80, o Clóvis Rossi já dizia, né, que a função do jornalista era conquistar as mentes e os corações dos telespectadores, ouvintes e leitores para a causa da justiça social. Isso na década de 80. A gente precisa continuar trabalhando nesse sentido, né? O jornalista, ele não pode mais, e o comunicador de uma maneira geral, mas o jornalista porque é esse que trabalha mais com a produção da informação, né? Ele precisa não ser um robô da notícia, mas ele precisa sentir essa notícia. Se a gente vê uma causa de desigualdade não doer no estômago, né, não provocar uma inquietação, uma inquietude, tem alguma coisa errada com a gente. Não só com o jornalista, ele tem que fazer com que esse telespectador, leitor, ouvinte, seja lá o que for, ele também sinta isso com as suas matérias, que a gente pare de achar que tudo é muito normal. As coisas como estão não são normais, não é como se espera, né? Provocar essa inquietação não só nesses alunos que estão se formando, mas principalmente no público. Exatamente, é o trabalho dessas pessoas depois que vai chegar até o público, né? O Foucault já dizia que
sempre perguntavam a ele como ele se definia e ele não gostava dessa definição, e eu acho que isso se assemelha muito ao que nós jornalistas fazemos. Ele dizia que ele não era sociólogo, ele não era filósofo, o que ele fazia era uma história do tempo presente, da contemporaneidade. Mas o que era essa história da contemporaneidade? Era fazer que as pessoas vissem o que estava tão próximo a elas, tão lado a lado, que para elas era invisível. Então, fazer com que as pessoas passem a enxergar essa realidade que muitas vezes a gente não percebe, essa realidade de diferença social, né? E aí, quando a gente percebe isso enquanto produtor de conteúdo e leva essa realidade também para quem está recebendo conteúdo, é claro que as mudanças vão acontecer, pouco a pouco, mas vão acontecer. Que venham as mudanças, então, Ariana. Eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizar pelo trabalho à frente da rede, a todos os outros pesquisadores nela envolvidos. Obrigada, Maíra. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre comunicação e cidadania também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.